volumes. Esse aqui é o volume 1. Eu comentei de Mateus a Apocalipse, capítulo por capítulo. Eu peguei todos os versículos do Antigo Testamento que foram citados no Novo, coloquei o versículo do Antigo Testamento em cima, do Novo embaixo e comentei. Mas todos os 11 volumes, eles já estão na editora. Então, esse é o volume 1, que contempla Mateus e Marcos. O outro vai contemplar também os outros 2 evangelhos, por fim até Apocalipse. Ou seja, vai ter uma coletânea completa. Mas todos os volumes têm um material extra no final. O que é esse material extra? Como eu peguei todos os versículos do Antigo Testamento que foram citados no Novo, e coloquei o versículo do Antigo Testamento em cima, do Novo embaixo, comentei, o material extra está no final. Então, todos os meus livros contêm todos esses versículos conectados como extra, para você ter. Então, você vai estudar lá a primeira carta de Pedro. Quero saber quais são os versículos do Antigo Testamento que foram citados lá. Tem aqui. Em Apocalipse, tem aqui. Judas, tem aqui. Todos contêm de Mateus a Apocalipse. Mas o comentário, no caso desse volume 1, é de Mateus a Marcos. O comentário. Aí dentro, quem tiver acesso aos 11 volumes, aí sim vai ter todos os comentários. O objetivo desse livro é dar uma base das raízes judaicas de cada texto e dessas citações. Também eu trouxe para vocês hoje, não saio sem pegar ali, esse aqui, o livro não é gratuito, viu gente? O livro é vendido. Esse aqui é gratuito, é um artigo, e olha que é um milagre ganhar algo de judeu. Shalom, só com a mão fechada. Meu pai, você fala para esse pai, dá 10 reais, ele fala, quanto? 4? Toma 2 e dá um para sua irmã para ela não vir pedir dinheiro. Muito bem. Então, esse é o artigo do jornal O Apoio. O jornal O Apoio é um jornal batista de circulação nacional. Eu tenho sido colunista desse jornal já há algum tempo. E eu lancei alguns artigos e esse foi um artigo que viralizou no jornal. E aí eu imprimi, vai dar para todo mundo levar. Não deixe de adquiri-lo, o artigo gratuitamente e o livro não gratuito. Muito bem, não gratuitamente. Também eu trouxe um projeto das plaquinhas ali, quem quiser dar uma olhada depois, nos projetos das plaquinhas. Bom, foi muito difícil para mim escolher o que falar. Então, o que vocês vão ver aqui não é uma pregação tradicional, é uma apresentação de como é esse livro. Então, eu peguei uma parte de uma parcela de cada. Não vou explicar as 1.800 páginas de Mateus e Apocalipse, vocês vão ficar felizes em saber disso. Mas vou fazer uma apresentação do livro aqui. Então, o que vocês vão ver hoje não é uma pregação tradicional, é uma apresentação do livro Raiz Judaica das Conexões Bíblicas. O livro chama Raízes Judaicas das Conexões Bíblicas porque ele trata das raízes judaicas e das conexões bíblicas. É bem didático, é bem filosófico. Pode passar. Aqui eu trouxe um panorama para vocês verem, por exemplo, o Evangelho de João. Esses versículos que estão ali são versículos que foram do Antigo Testamento que foram citados no Evangelho de João. Não são todos, foi o que cobre no slide. Todos esses versículos é conectado a uma pessoa, o Mashiach, Yud Havé. Todos são conectados a ele. A finalidade do Taná é o Mashiach, é o que está em Romanos 10. Pois a finalidade do Taná, a lei e os profetas, é o Messias, é o Mashiach. Talvez você tenha lido a fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Mas se você lê isso no aramaico, lembrando que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em aramaico, não em grego, e o Antigo Testamento em hebraico. Se você lê isso em aramaico, está escrito, claro, objetivamente, o Taná. Ou seja, a finalidade do Taná é o Mashiach. A finalidade da lei e os profetas é a apresentação do Messias. O interessante é que no aramaico, muitas das palavras não precisou de tradução, porque tanto o aramaico como o hebraico são línguas semitas. Ou seja, não houve necessidade de muitas traduções. Muitas palavras do hebraico estão no aramaico. Muito bem. Não vamos entrar nessa questão hoje do grego, mas nós temos materiais hoje arqueológicos suficientes para provar que o Novo Testamento foi escrito em aramaico e não em grego. Pode passar. Aqui uma outra reflexão sobre Lucas, está vendo? Todos esses versículos citados do Antigo Testamento no Evangelho de Lucas, referindo a Pessacha, a Páscoa. Pode passar. E aí vamos fazer uma pequena reflexão sobre essas conexões, e usando claramente o Mashiach, Jesus, o Messias. Uma das
primeiras profecias messiânicas. Gênesis capítulo 3, verso 15. Está escrito: porém inimizade entre ti e a mulher, e a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então aqui foi profetizado que alguém que nascesse de uma mulher esmagaria a cabeça da serpente, venceria o mal. É uma das profecias messiânicas citada pelo próprio Jesus lá no Éden. Como é que a gente sabe que é o próprio Jesus? A Bíblia diz que nunca ninguém viu o Pai. Nunca ninguém viu o Pai Celestial, certo? Quem Isaías viu sentado no trono? O Pai Celestial? Quem conversou com Adão e Eva? Quem lutou com Jacó? Foi o Pai Celestial? Não, foi Jesus. Foi o Messias. Nunca ninguém viu o Pai. Mas o Filho foi revelado. O Filho não foi revelado há 2000 anos só, não. Ele lutou com Jacó. Quem que é o Messias? O anjo glorioso que Josué adorou e recebeu a adoração. Olha que coisa engraçada. Você vai lá no livro de Josué, ele está adorando um anjo e ele recebe a adoração. Mas você vai lá em Apocalipse, o João diz que ele foi adorar um anjo, foi se curvar perante o anjo, eles não façam isso. Por quê? Porque o anjo que se apresentou a Josué é o próprio Mashiach. Nunca ninguém viu o Pai, mas o Filho foi revelado. Então nós temos uma profecia messiânica declarada pelo próprio Mashiach dentro do Éden. Pode passar. Isaías capítulo 7, verso 14. Porém, por isso o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Vamos entender isso sob o ponto de vista judaico. Na cultura judaica, o nascimento sobrenatural sempre traz algo sobrenatural, algo que vai fazer diferença. Quer ver uma coisa? A maioria das matriarcas deu à luz de forma sobrenatural. Sara, já avançada em idade. Você vê várias outras matriarcas. Ana, por exemplo, que foi uma das mulheres que deu à luz a Samuel e foi uma das mulheres do período dos juízes. Ou seja, a maioria dos nascimentos de pessoas importantes da Bíblia foi de forma sobrenatural. Então, na cultura judaica, se esperava que o Messias excedesse esse natural. Então, você tem matriarcas que eram estéreis, não pela idade, mas porque não tinham como ter filhos, e Deus agiu. Você tinha outras matriarcas que eram estéreis porque a idade já tinha passado e teve luz, deu a luz, e o Messias nasceria de uma virgem. Algo sobrenatural, mas acima das matriarcas. Algo muito mais sobrenatural. Pode passar. O Senhor fez roupa de pele e com ele cobriu Adão e sua mulher. O cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 13, 8. Nós temos que ver a Bíblia conectada. A Bíblia ela começa e termina da mesma forma. A Bíblia começa com um céu e uma terra perfeita e termina com um novo céu e uma terra perfeita. Como é que começa a Bíblia lá em Gênesis 1? Um céu e uma terra? Como é que termina lá em Apocalipse? Um novo céu e uma nova terra? É que no meio houve um cordeiro que foi sacrificado para pagar o pecado. Agora, lá em Gênesis 3, 21, eu sei que o Messias, quem está falando com Adão e Eva lá? É o Pai Celestial? Jesus, ele sacrificou um animal, arrancou a pele e cobriu Adão e Eva. Mas lá em Apocalipse diz que o primeiro ser a morrer foi um cordeiro. Então quando eu junto os dois fica fácil. Qual foi o animal que Jesus sacrificou diante de Adão e Eva? Um cordeiro. Qual foi o primeiro ser a morrer nesse planeta? O cordeiro. Agora presta atenção na coisa. Adão e Eva tinham pecado. Ele colheu folha da figueira. A figueira é um símbolo de Israel, mas não resolveu. Aí vem Jesus, sacrifica um cordeiro. O que a mensagem é: a solução para o pecado não é Israel, e sim o cordeiro que vem de Israel. Essa é a solução. Agora, eu não tive coragem de matar o animal, mas eu já ajudei muito a tirar pele de cordeiro. Então meu avô matava, eu saía correndo. Até hoje eu sou assim, se for matar um cordeiro lá, eu não quis ver.
Mas depois que matou, depois que passou aquele processo, eu gosto de ajudar a limpar. Vocês já tiraram o couro de um cordeiro? Os mais antigos aqui, tem bastante gente antiga aqui, né? Muito bem. Então, os mais antigos aqui já devem ter tirado o couro de cordeiro. A gente faz um cortinho aqui assim, né? E vai puxando. Aquilo vai lavando sangue, sangue, sangue. Pega uma pele daquela e põe sobre você. O que vai fazer? Escorrer sangue. A Bíblia diz que Jesus sacrificou um cordeiro aos pés de Adão e Eva e fez roupa para eles e cobriu eles com a veste do... Mas a Bíblia não diz que Jesus lavou. Então eles saíram de lá do Éden, vestido com a pele do cordeiro e banhado pelo sangue do cordeiro. Imagina, presta atenção na coisa, Adão e Eva tinham boca e sabia falar. Tem coisa que Adão e Eva tinham que nós temos que Adão e Eva nunca teve. Por exemplo, o que Adão e Eva não tinha que todos nós temos? Umbigo. Adão e Eva não tinham umbigo. Imagina que Adão chegasse para você e falasse, eu fui feito pelo próprio Deus. Você falasse, me prova. Ele abria a camisa e falava, não tem umbigo. Pronto. Mas eles tinham boca e eles sabiam falar. Imagina Caim e Abel, os seus outros filhos. Lembra? Adão e Eva teve filhos e filhas. Papai, o que aconteceu lá no Éden? Então, filho, nós pecamos. Vocês pecaram. E aí vocês foram em Deus, pediram perdão e ele perdoou? Não foi assim não. Não foi assim. Um ser inocente teve que morrer para pagar nosso pecado. O Messias pegou um animal, Jesus pegou um cordeiro, colocou diante de nós tivemos que ver o sangue daquele cordeiro ser vertido. Ele arrancou aquela pele, ele cobriu sobre nós, e quando nós saímos de lá, estávamos fedendo. Eu trabalho na área da saúde há muito tempo. Você vai suturar chega num pronto-socorro, vai suturar, o sangue bate no chão. Quando ele bate no chão, 5 minutos depois, ele está fedendo. Por que você acha que pronto-socorro tem todo aquele material para tirar o cheiro? Então, quando Adão e Eva vestiu a pele do cordeiro, que eles foram expulsos, eles estavam fedendo. E eles mostraram, olha, como o pecado fede. Aquilo era um símbolo do que ia acontecer com eles. Um ser inocente teve que morrer para pagar o nosso pecado. Então Caim, Abel, só o sangue do cordeiro paga o pecado. Presta atenção numa coisa, nunca ninguém foi salvo pela lei. A lei mostra o pecado em nós. Eu posso passar a noite toda aqui citando mandamentos que vocês e nem eu não obedecemos, mesmo após nossa conversão. Não saia uma palavra torta de vossa boca. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Seja todas as suas atitudes feitas em amor, e assim vai. A lei diz, você tem que ler a lei de Deus, é como eu sou imundo, como eu sou digno da condenação eterna. E aí tem uma solução, o sangue do cordeiro. A salvação não pode ser mantida por mero esforço humano. Você não é salvo por Cristo e se mantém salvo pelas suas obras. Você é salvo por Cristo e mantém salvo pelo sangue do cordeiro. As minhas boas obras vai demonstrar a minha fé, mas não vai me salvar. Tiago não disse, mostre-me sua fé sem obras, que pelas minhas obras eu serei salvo. Tiago disse, mostre-me sua fé sem obras, que pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Fé como o amor. Você nunca viu o amor da sua mãe, nunca viu o amor do seu pai, nunca viu o amor de ninguém. Porque amor a gente não vê. Você vê a atitude amorosa e através da atitude você sabe que aquela pessoa te ama. Fé é assim. Você não vê a fé. Você vê as boas obras daquela pessoa e através da atitude você sabe que ela se converteu. No dia seguinte, João Batista viu Jesus e diz, eis a girafa de Deus. Foi isso que ele falou? Eis o hipopótamo de Deus, eis o camelo de Deus. Ele diz, não, eis o cordeiro de Deus. O que é cordeiro para a mente judaica? Substituição. Substituição. Eu deveria morrer, mas esse animal vai me substituir. Filho,
Está vendo esse cordeiro sendo morto aqui? Era você deveria ser morto. Mas para que você não seja morto, ele será substituição. Eis o cordeiro de Deus. Pode passar. Pode passar. Ninguém jamais viu Deus. Então quem se revelou? Jesus. Pode passar. O sangue será o sinal para a casa. Quando eu ver o sangue, Êxodo 12, 13. Quer ver uma coisa? Deus chama o anjo e diz: ó, vem aqui. Você vai descer lá na terra. Você vai chegar e você vai ver o sangue na porta. Mas não será suficiente. Você entra dentro da casa e fala: vamos conferir aqui, sandália nos pés, cajado na mão, erva amarga, cordeiro no fogo, tá? Comendo pão, matizar. É isso que está na tua Bíblia? É isso que está escrito na tua Bíblia? Não, na minha também não. O que está escrito é: quando você vê o sangue era suficiente para a Pessacha. O que significa Páscoa? Shaná Pessacha. Feliz passar por cima. Quando você fala uma pessoa, feliz Páscoa, o que você está falando para ela? Feliz passar por cima de você. É isso. É o que está no hebraico. Mas o que é isso para a mente judaica? Passar por cima. A ira de Deus tinha que cair em cima do primogênito. Mas pelo sangue do cordeiro ela passa por cima. E ao passar por cima faz uma aliança. Com o sangue do cordeiro, a ira passa por cima. Sem o sangue do cordeiro, ela cai em cima. Isso é Pessacha. Isso é Páscoa. Pode passar. Então, se o sangue do cordeiro está sobre você, a ira de Deus passará por cima. Não porque você merece, não pelo seu mérito. Não porque você obedeceu tanto a Torá. Você obedeceu os 613 mandamentos da lei. Não é por isso. Tente se autopurificar. Tente pagar os seus pecados obedecendo a lei. E você vai parar na condenação eterna. Tente manter a sua salvação pela obediência a lei. E a saída final, o resultado final será a condenação eterna. Reconheça a sua incapacidade de se autopurificar. Reconheça a sua incapacidade de se manter salvo. Reconheça a sua plena dependência do sangue do Cordeiro. E junto com todos os batistas, vamos passar uma eternidade. Amém. Eu vou puxando aqui. Muito bem. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança. Êxodo 24:8. Tem um problema. Moisés abriu a lei e começou a ler para o povo. E sabe qual é o que Moisés esperava? O povo chorar, dizendo: nós somos imundos, nós somos pecadores. O povo tomou uma atitude totalmente contrária. O povo diz: tudo que falou o Senhor obedeceremos e faremos. Nós podemos obedecer a lei ao ponto de nos autopurificar. Então Moisés pegou um cordeiro, sacrificou, catou aquele sangue e começou a lançar sobre o rosto das pessoas, dizendo: eis o sangue da propiciação. Ele está gritando: vocês não podem ser salvos por obediência à lei. Eu acabei de mostrar o pecado para vocês. A lei é um espelho. Eu posso dizer que estou jovem, que não tem nenhum cabelo branco em mim. Mas quando eu olho no espelho, ele diz: ah, verdade. Pode passar. Olha que coisa interessante. O cordeiro oferecerá pela manhã e o outro cordeiro oferecerá à tarde. Êxodo 29:39. O cordeiro que foi morto. Isaías 53:7. Isaías 53 é o Everest da profecia messiânica. E ele trata o Messias como o cordeiro que foi morto. E olha como isso era forte para a mente judaica. Todo o nascer do sol, o sacerdote tinha que sacrificar um cordeiro e eles tocavam o shofar. Imagina bem, levantou o sol, toca o shofar: filho, o primeiro cordeiro está sendo sacrificado.
antes de cair o sol, o sacerdote tinha que pegar um cordeiro e se sacrificar. Tocava o chofar, filho, o cordeiro do fim do dia sendo sacrificado. O que Deus queria com isso? Jamais se esqueça que você é salvo pelo sangue do cordeiro. Era uma mensagem forte para o coração de Israel. Papai, por que nós temos que sacrificar um cordeiro pela manhã ou outra tarde? Porque esse toque de chofar para indicar que foi sacrificado. Falou, meu filho, porque nós somos pecadores todos os dias. Para a gente nunca esquecer que dependemos disso. Essa era a mensagem. Eu disse para vocês que do livro eu extraí um pouco de cada coisa, né? Então, eu extraí a parte do plano de salvação que eu extraí e a parte da indicação de que Jesus é o Messias. Miqueias 5:2 diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de times, será o rei que há de reinar em Israel, de cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 2, verso 5, foi escrito mais de 700 anos antes de Cristo. Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. E ele disse que o Messias nasceria no país de Israel, no estado de Judá, na cidade de Belém, no bairro Efrata. Em hebraico é Bet-Lesh. Efrata, Lesh, frutífero. Então, mais de 700 anos foi profetizado que o Messias nasceria no país de Israel, no estado de Judá, na cidade de Belém, no bairro Efrata. E tem mais detalhes. Então, você não aceita Jesus como Messias simplesmente porque tocou no seu coração. Eu senti que ele é o Messias. Não, existem fatos. Um budista pode sentir que o budismo está correto. Um hindu pode sentir que Shiva está correto. Mas onde estão os fatos? Pode passar. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para esse templo. Malaquias 3:1. Nós temos que entender que Malaquias, se você abre a sua Bíblia, no comentário Malaquias vai estar escrito assim: não sabemos muita informação sobre esse profeta. A resposta é, porque não estudamos Mishnah e Gemara, os Talmudes. Malaquias e Esdra é a mesma pessoa. Esdra se chamava Esdra Malaquias. Então, é o mesmo profeta. Não existe um profeta chamado Esdra, outro Malaquias. Ele escreveu um livro, colocou Esdra, o outro Malaquias. Então, Esdra é Malaquias. Esdra Malaquias registrou que o verdadeiro Messias viria para aquele templo, o segundo templo. Então, vamos entender isso. O primeiro templo foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor. E aí, Esdra Malaquias está reconstruindo o segundo. São profetas do pós-babilônico. Ou seja, Zacarias, Esdra, Malaquias são profetas do pós-babilônico. E de repente ele profetiza que o Senhor viria para aquele templo. Imagina você conversando com Esdra. Esdra, Malaquias, vem aqui. Você está dizendo que o Senhor vai vir nesse templo? Isso é. Nesse templo, que é menor do que o templo de Salomão, nós não temos... Nesse aqui, foi o que ele me revelou. Olha a coisa engraçada. Eles terminaram de reconstruir o segundo templo. E quem apareceu? 41 dias depois do seu nascimento, Jesus estava no templo. 41 dias depois do seu nascimento. Com 12 anos, ele já estava no templo. E depois ele fez milagres e sinais no templo. Como é que a gente sabe que com 41 dias ele estava no templo? Porque a Bíblia diz que terminado o tempo determinado por Moisés para a purificação da mulher, eles foram ao templo apresentar Jesus. O tempo determinado é 41 dias. Então Jesus nasceu em Belém, Judá, no bairro Efrata. 41 dias depois, José pegou Maria, que o nome na verdade é Miriam, levou para Jerusalém conforme a lei de Moisés. 41 dias depois ele já está. Pode passar. A glória desse novo templo será maior do que a do outro. Ageu 2:9. Imagina você conversando com o profeta Ageu. Zacarias, Esdra e Malaquias, Ageu, são todos profetas dos pós-babilônia. E eles estão construindo o segundo templo. Você imagina você conversando com Ageu. Ageu, vem aqui. Você enlouqueceu? Você está falando que a glória desse segundo templo será maior do que a do primeiro? Não faz sentido. Nós não temos ouro como tinha Salomão. O templo saiu tão meia boca
que quando foi inaugurar, os antigos que tinham visto o templo de Salomão choraram, e os jovens que não tinham visto, aplaudiram. É como a igreja. Os antigos que viram o amor que era na igreja antigamente, onde o povo vinha com uma carroça debaixo de chuva para não perder o culto, e vê hoje chora. Mas os jovens que não viram isso, vê hoje e dizem, oh, que maravilha, estamos tendo tecnologia. É a mesma situação. Ele falou, não, mas é aqui, ele vai entrar aqui. Olha que coisa engraçada, pode passar. Ele marcou a data do Messias. Digamos que alguém chega para você e diz assim, eu sou o Messias. Você fala, meu amigo, você está atrasado 2000 anos. Porque o segundo templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Entre 69 por 70 pelo imperador Tito, imperador romano. Qualquer candidato ao Messias tem que ser de 70 para lá. Então qualquer pessoa que dizer que hoje é o Messias, ele está atrasado 2000 anos. Porque ele precisava... E qualquer pessoa candidata a Messias, ele tem que ter estado vivo lá atrás, naquele tempo, entrado no templo, pregado ali, antes do templo ser destruído. Então, se alguém dizer para você, Jesus não é o Messias, você fala, tudo bem, então você me acha um candidato do ano 70 para trás, porque 70 para frente não pode ter. Você pega do ano 70 para trás e me acha outra candidata a Messias. Pode passar. O ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo governante que há de vir. As 70 semanas de Daniel, nós estamos estudando agora. Eu tenho um grupo de estudo lá que faz 6 anos e agora nós estamos estudando especificamente as 70 semanas de Daniel. Vai fazer, já foi umas 15 aulas, agora que nós entramos ali nas 62 semanas. Mas as 70 semanas de Daniel, o relógio profético de Elohim, é basicamente 70 semanas de ano, que contempla 490 anos, dividido em 7 anos, 7 semanas, 62 semanas de uma semana, que dá 49 anos, mais 34 anos e 7 anos, fechando os 490 anos. Basicamente é isso. Mas ela foi desencadeada quando Esdras e Neemias saíram, ou seja, quando Neemias ganhou autorização para sair lá, depois da queda da Babilônia e a vitória dos persas, e está em andamento. Mas a palavra de Deus diz que depois da morte do Messias será destruída a cidade e o santuário. Imagine você conversando com Daniel. Daniel, vem aqui. Você sabia que Nabucodonosor destruiu o templo, né? Você sabia, o templo. Você sabia que nós estamos cativos aqui na Babilônia, né? Eu sabia. Então me diz uma coisa para mim. Como é que depois da morte do Messias será destruída a cidade do santuário, se a cidade do santuário já está destruída? Isso não faz sentido. Ele diz, olha, então vamos lá. Para essa profecia se cumprir, nós temos que sair do cativeiro, reconstruir Jerusalém, reconstruir a cidade, o Messias vir e em seguida ser destruída a cidade do santuário. Olha que coisa engraçada. Os medo-persas venceram a batalha contra os babilônicos, liberaram o povo judeu, desencadeando as 70 semanas de Daniel, através de Xerxes. O povo judeu retornou para a terra, reconstruiu a cidade, reconstruiu o santuário. O Messias veio, morreu, ressuscitou, e em 70 depois de Cristo a cidade do santuário foi destruída. Como é que você inventa uma coisa dessa? Eu já vi pessoas dizendo, não, a Bíblia é um livro escrito por judeu para dominar o mundo. Falei, nossa, são judeus bem inteligentes, né? Judeus bons, né? Esses judeus aí são muito sabidos. Pode passar. Este foi o magnífico preço que foi avaliado por 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, verso 12 diz 3 profecias. Em primeiro lugar, diz que o verdadeiro Messias seria vendido por 30 moedas de prata. E em segundo lugar, que traísse o Messias não usaria o dinheiro, lançaria fora e tinha que lançar no templo. Então vamos lá. Zacarias é um profeta do pós-babilônico. Então o templo estava sendo reconstruído, o segundo templo. Para essa profecia dar certo, o verdadeiro Messias tinha que vir. Ele tinha que ser vendido especificamente por 30 moedas. Essas 30 moedas tinham que ser de prata.
O homem que traiu o Messias não podia gastar uma moeda, ele tinha que lançar todas elas e tinha que ser no templo. Então, se Judas tivesse vendido Jesus por 39 moedas ou 40, ele não seria o Messias. Se tivesse vendido por 30 e não fosse de prata, ele não seria o Messias. Se tivesse vendido o Messias por 30 moedas de prata e gastado uma moeda, ele não seria o Messias. Se tivesse vendido o Messias por 30 moedas de prata e jogado todo, mas não fosse no templo, ele não seria o Messias. Como é que você faz um negócio desse funcionar se Deus não está no meio? Como é que uma coisa dessa não funciona? Veja bem, o único jeito disso funcionar é se Deus estiver no meio. Eu não acho que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós apresentamos fatos disso. Pode passar. Então, sim, 30 moedas de prata. Gente, a hora que deu o horário, o pastor faz assim. Eu me sinto tanto em casa que eu perco o horário. Minha esposa falou assim: você não vai estourar o horário lá, depois o pastor Zé te convida de novo. Eu falei: não, eu aviso ele para ele me avisar, que é tranquilo. Muito bem. Pode ir. Olha que coisa engraçada. Zacarias 9:9 diz assim: aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado no jumentinho. Um jumentinho cria de jumenta. O Senhor Jesus, quando ele fez a entrada triunfal, vocês devem ter visto muitos filmes sobre a entrada triunfal, mas desculpe dizer, estão errados, porque tinha que ter 2 jumentos. A Bíblia não diz de um jumento só. A Bíblia diz de 2. É o que está na profecia de Zacarias, é o que está registrado em Mateus 21. O que aconteceu foi que foi a jumenta e o jumentinho. E o jumentinho era onde Jesus estava sentado, mas a jumenta não. E quando Jesus entrou, nós tínhamos a representação da antiga e a nova aliança. A nova aliança agora com o jumentinho, com Jesus, e a velha jumenta representando a antiga aliança, sem Jesus, que ficou apenas com símbolo e esqueceu da realidade. Abraçaram a sombra e não a realidade. Tudo o que está na lei é sombra. Está vendo? Isso aqui é minha sombra. Sombra. A realidade é Cristo. Se você não vê o símbolo que aponta para Cristo e ficar só com o símbolo, o que os judeus não messiânicos, os judeus que não se converteram ao Messias fizeram? Eles transformaram a Torá no Messias e não viram o Messias na Torá. Eles ficaram com a sombra e não conseguiram entender a realidade. Então ali já estava. Agora presta atenção numa coisa. Zacarias 9:9 diz que o verdadeiro Messias tinha que entrar em Jerusalém montado no jumento. Especificamente no jumento, com uma jumenta junto. E foi exatamente o que aconteceu. Pode passar. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede deram-me beber vinagre. Salmos 90, verso 21. Se você for em Marcos 15:36, lá está escrito que quando Jesus estava na cruz, deram o que para ele? Fel para ele beber. Presta atenção numa coisa. Quem que estava no controle da crucifixão? Foi os soldados ou Jesus? Jesus. Tudo que eles fizeram, cada passo que aconteceu na crucifixão, tudo está nos Salmos. Quem estava no poder? Quem estava no controle? Pode passar. Ele guarda todos os meus ossos, nenhum deles é quebrado. Salmos 34:20. Esse é um salmo messiânico que fala que nenhum osso do Messias seria quebrado. Se você for em João 19:36, as conexões estão no livro, você vai ver que os soldados foram para quebrar a perna de Jesus, mas chegou lá e já estava morto. Quem está no controle? Os soldados ou o Salmo 34? É o Salmo 34. Pode passar. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Salmo 22:16. Ainda no Salmo 22. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minhas roupas. Salmos 22:18. Nem todo salmo é de Davi, mas esse é um dos salmos de Davi. Imagine você conversando com Davi. Davi, vem aqui.
perfuraram os seus pés e suas mãos. Você não sabe, Davi, que aqui em Israel a gente mata é na pedra, não? Aqui é na pedrada, meu amigo, não tem negócio de cruz, não. Perfuraram os seus pés e suas mãos. Rasgaram suas vestes. Foi você que cortou a veste de Saul e mostrou para ele: ó, Saul, você está errado em perseguir. Rasgaram suas vestes. Lançaram sorte sobre sua túnica. Davi ia dizer: eu não estou falando de mim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando você lê, chega na sua casa, abra o Salmo 22. Esquece que você está lendo um salmo de Davi. Esquece. Só lê ele. Você vai ver todo o processo da crucifixão. Todo o processo. Nada do que está ali se encaixa a Davi. Só em Cristo. Pode passar. Perfurarmos as minhas mãos, meus pés. Olha que coisa interessante. Em Mateus, todas aquelas conexões que estão ali, que estão aqui no livro que vocês irão adquirir nas melhores livrarias, está tratando desse assunto. Pode passar. Então, sim, quando eles pegaram o prego e começaram a pregar, se você olhar com o olhar humano, nossa, o Filho de Deus no chão, sendo pregado, os soldados estão no controle. Mas se você pegar o Salmo 22, você vai dizer: não, meu filho, inconscientemente, você está cumprindo o Salmo 22. Quem está no controle? Pode passar. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Salmo 22, 18. Olha que coisa engraçada. Eles estavam em 4 soldados, como a gente sabe, porque a Bíblia diz. E eles rasgaram os pedaços. Só que eles olharam a túnica. Presta atenção numa coisa: gente é gente em qualquer lugar, em qualquer época. Os soldados podiam ser ímpios, mas eles não eram burros. Ser ímpio não é ser burro. Eu conheço muitas pessoas bondosas que não são inteligentes. E conheço muitos ímpios que são muito inteligentes. Inclusive Satanás. Satanás, ele é ímpio, mas não é burro. Muito esperto. E muito trabalhador também. Pode ver que tem muita tranqueira dele. Se ele não trabalhasse tanto, as coisas não estavam tão ruins. Trabalhador o bichinho é. Esse defeito não dá para poder. Mas olha que interessante. Eles sabiam que Jesus era considerado um profeta. Então essa roupa vai valer dinheiro. Qualquer um vai querer alguma coisa dele. Rasgaram, ó, fica com um pedaço para você, você fica para você, eu dou para você. Cada um vende um pedaço. Aí eles olharam aquela túnica. Mas essa túnica vai valer muito mais inteira. Mas nós somos em 4. Então vamos lançar a sorte. Se você olhar com o olhar humano, quem está no controle? Ou soldados. Mas se eu pegar o Salmo, eles estão fazendo exatamente o que está no Salmo 22. Quem está no controle? Pode passar. Isso aqui são provas arqueológicas de que isso aconteceu. Se você for em Israel, lá está as pedras, o nome das datas das pedras, você tem memorial, tudo provas arqueológicas. Se o ser humano se cala, as pedras falam. A arqueologia são pedras falando. Pode passar. Pode passar. Passar. Muito bem. Vamos observar algumas raízes judaicas. Eu fiz uma salada. Eu juntei várias coisas que eu tratei no livro e estou apresentando. Isso aqui não é uma pregação, gente. Isso aqui é uma apresentação do livro. Vamos lá? Olha que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que foi me dado. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, em conformidade com as Escrituras. Que Escrituras é essa? O Evangelho de João? Vou dizer uma coisa para vocês. O Evangelho de João não estava sendo impresso naquela época. Eles pegavam os salmos, os profetas e provavam. Quando Paulo ia na sinagoga, ele não falava assim: ó, eu vou dar uma lida aqui no livro de Apocalipse para vocês aqui, vocês vão ver que Jesus é a verdade. Não, ele abria os Salmos, ele abria Isaías, ele dizia: olha o que o Taná, a lei e os profetas gritam que Yeshua é o Messias, ele é o Yud-Havé.
E olha o que ele escreve: porque Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele está dizendo ou ele está provando que Jesus é o Messias? Como é que a gente saiu de uma pregação assim para um estilo, quem aceita Jesus levanta a mão? Como chegamos a esse ponto? Pode passar. Olha que coisa interessante, Atos capítulo 17, versos de 1 a 3. Paulo, como tinha costume, foi por 3 dias nas sinagogas e arrazoou, debateu com eles acerca das Escrituras, expondo e provando que Jesus é o Cristo. O texto diz que Paulo chegava na sinagoga e dizia: eu vou provar que Yeshua é o Mashiach. E ele abria as profecias e ele provava, apresentando fatos. É assim que se prega o Evangelho. É assim que se traz fatos. Eu não acho que Jesus é o Messias. Eu tenho provas disso. E essas provas traz paz ao meu coração. E eu posso dizer com absoluta certeza: eu sou salvo pelo sangue de Jesus, que é o Messias. Era assim que Paulo pregava. Pode passar. Olha que coisa interessante. Salmo 16, 9 e 10. Porque ele não deixará que o meu corpo veja decomposição. O que está no hebraico é decomposição. O corpo não ia decompor. Nem permitirá que o meu santo veja, ou seja, a decomposição. Ele não deixará o meu corpo na morte. Ele não permitirá que o meu corpo veja a decomposição. Quando nós vamos em Atos capítulo 2, verso 25, olha que coisa engraçada. A igreja tinha acabado de se formar. Qual foi o livro que Pedro leu? Joel. Sabia que Joel foi o primeiro livro que Pedro leu após a formação da igreja? E é um dos livros menos conhecidos das igrejas. Não é uma contradição? O livro de Joel é um dos livros menos conhecidos nas igrejas. E foi o primeiro livro que Pedro leu. Mas depois de ter lido Joel, ele começou a apresentar outras profecias. E ele leu o Salmo 16. E ele diz: olha o que o Salmo 16 diz. Não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o meu corpo sofra decomposição. E aí ele grita dizendo: olha, esse salmo não se aplica a Davi. O nosso patriarca Davi morreu, o seu túmulo está aqui entre nós, podemos ir lá ver. Ele está dizendo: olha, usa a lógica, usa os fatos. Ele está dizendo: pega o Salmo 16 e tenta aplicar a Davi. Não faz sentido. Então qual é o discurso de Pedro aqui? Gente, Davi morreu? Sim. A tumba dele não está aqui? Tá. Nós não podemos ir lá ver? Podemos. O corpo dele não sofreu decomposição? Sofreu. Então, o que ele está falando aqui? De um homem que ia morrer e o corpo não ia sofrer decomposição. Ia ser ressuscitado. Para a mente judaica, o final da decomposição, quando chega o início da decomposição, na verdade, é o 4º dia. Por isso que ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Mas Jesus ressuscitou em 3? E ele está dizendo, e aí Pedro ele argumenta dizendo: olha, vocês estão vendo, esse salmo não pode falar de Davi, ele está falando do Messias. Deixa eu fazer uma pergunta. Pedro está dizendo que Jesus é o Messias ou está provando? Provando. Como é que ele pregava o Evangelho? Pedro não chegou lá diante do povo e disse: olha, eu sinto no meu coração que Jesus é o Messias. Olha, quem aceita Jesus, por favor, levanta a mão. Não. Ele abriu as profecias e disse: vejam o que as profecias dizem. Pode passar. E leram o livro da lei, dando explicações de maneira que compreendiam. Neemias 8:8. A Bíblia diz que Neemias fez um palco, 5 minutos, um palco, e ele leu o livro da lei e deu explicações. E eles, de modo que o povo entendia. Então ele falava: olha o que a Bíblia diz, você entendeu? Se não entendeu, eu explico de novo. Olha o que a palavra de Deus diz. Não entendeu? Vamos sentar e vamos explicar de novo. Qual era a preocupação aqui? Entender. Pode passar.
Daniel 9, o que ele faz? Eu estava lendo o livro do profeta Jeré. Daniel, você é um profeta, mas ele estava lendo o livro de Jeremias. Pode passar. 2 Pedro 3,15. Se você ler 2 Pedro 3,15, o que está acontecendo aqui? Pedro diz que pessoas distorcem as escrituras. E ele chama as cartas paulinas de Se o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, chama as cartas paulinas de escritura, é porque as cartas paulinas naquela época já eram reconhecidas como escritura. Nas cartas de Pedro, ele já cita as cartas de Paulo como sendo escritura. Pode passar. Então, eu gostaria de encerrar aqui, focando num ponto. Compre os livros. Não era esse o ponto que eu ia falar. Eu não sei de onde saiu isso, gente. Os livros. Nós temos que nos preparar melhor. Nós temos que estar prontos para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que estar prontos para provar que Jesus é o Messias. Avivamento é isso. Sabe, quantas pessoas João Batista curou? Quantas pessoas João Batista trouxe prosperidade financeira? Nenhuma. E ele causou um dos maiores avivamentos sobre Israel. Quantas pessoas Esdra curou? Quantas pessoas os discursos de Esdra trouxe prosperidade financeira? Nenhum. Mas ele produziu um dos maiores avivamentos, que quando Esdra chegou e disse: o Senhor nos puniu menos que os nossos atos merecem. Abriu a lei e os profetas leu, o povo chorou, rasgou suas vestes e se comoveu. Um dos maiores avivamentos. Avivamento verdadeiro é quando há uma mudança no coração. Eu vou realmente estudar a Bíblia. Eu vou realmente provar que Jesus é o Messias. Eu vou realmente provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou levar a minha vida espiritual a sério. Mas infelizmente se desviaram do que é avivamento. Se desviaram. Então nós temos que ter em nossa mente, se você quer ter um verdadeiro avivamento no seu coração, de acordo com os padrões bíblicos, você precisa conhecer a palavra de Deus. Invista no seu conhecimento. Não falte nas EBDs. Hoje temos um número enorme de igrejas, até mesmo batistas, que não estão tendo mais EBDs. Invista no seu estudo bíblico. Leia, estude a Bíblia, se aprofunde. Você precisa se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Isso é o verdadeiro avivamento. É a palavra de Deus que vai mover seu coração. Então que possamos ter isso em mente e ter absoluta certeza que Jesus Cristo é o Messias, Ele é o único, é o suficiente Salvador. Shalom.